da Silva, tenho 60 anos, nasci na comunidade Nossa Senhora Perpétua Socorro, Paraná de Terra Nova, filha de pai pescador, mãe agricultora. Vivi na Terra Nova até os 10 anos de idade, ajudando minha mãe nas tarefas de casa. Aos 6 anos de idade, minha irmã nasceu e eu tomei conta dela, como as meninas da minha idade todas faziam isso. E a minha mãe passava o dia no roçado. Aos 10 anos de idade, terminei o que era naquele tempo o 4º ano, e aí eu já ia parar de estudar, porque não tinha outra série lá. E a minha professora de catequese convenceu minha mãe a deixar eu vir para Manaus para estudar, que ela ia arrumar uma casa que me tratassem bem, que não me explorasse. E realmente ela arrumou uma casa que eu era babá. Eu vim para Manaus com 10 anos e essa casa eu estudava de tarde, o horário que o menino que eu reparava estudava. E fiquei nessa casa até os 14 anos de idade, trabalhando como babá. Depois como arrumadeira, quando o menino cresceu mais, e eu também. E daí a mulher foi embora, eu fui trabalhar numa outra casa que tinha um comércio. A mulher era analfabeta, o marido dela não sabia, e eu tomava conta do comércio e ensinei ela a ler e escrever, e aí a gente virou amigas até hoje. E dessa casa eu conheci meu marido no comércio que eu trabalhava já aos 15 anos, comecei a namorar com ele. Aos 16 me casei, faltando 2 meses para completar 18 anos, tive minha primeira filha. Eu fiquei um tempo sem trabalhar quando nasceu a minha primeira filha, porque em seguida engravidei, tive a segunda com 19, e fiquei dos 18 aos 20 anos só cuidando de filhos e sendo dona de casa. Aos 20 anos voltei ao mercado de trabalho já no Distrito Industrial. Trabalhei na empresa Sonora, trabalhava no 3º turno, porque aí o meu marido ficava em casa com as crianças e eu chegava de manhã. E trabalhei 8 meses nesse horário. Em seguida, a minha supervisora foi para Evadim, e naquela época era assim, um chefe ia para uma empresa e levava toda a turma que trabalhava com ela, e nos levou. O pessoal que trabalhava no 3º turno com ela, ela levou todos para Evadim. E lá na Evadim, eu conheci uma turma que estavam preparando uma oposição sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos. E comecei a conversar com eles, e aí depois descobri que a enfermeira da fábrica também fazia parte dessa turma que discutia. E me engajei na luta deles. Não era nem sindicalizada, não sabia o que era sindicato, mas tinha umas coisas na fábrica assim muito erradas. Aí a gente tinha um grêmio, que era na hora do almoço, a distração, e nós mulheres não tínhamos direito de participar do grêmio. E aí eu questionei, junto com mais amigas, chegamos a sentar na mesa de sinuca e deu aquela confusão, o gerente veio. E aí eu considero isso como a primeira conquista, assim, como mulher. Nós conseguimos fazer intercalados, 2ª e 4ª homens, 3ª e 5ª mulher e 6ª misto, né? Aí com isso, as meninas que trabalhavam comigo queriam formar um time de futebol. E aí eu, mais uma vez, fui falar com o gerente. E aí a gente conseguiu formar o time de futebol, deram apoio pra gente, a gente ficava treinando na fábrica. E sendo mãe, a minha sogra ficava com as minhas filhas, quem chegava primeiro meu marido ia buscar, e eu fazia o intervalo, nos intervalos fazia as coisas que tinham que ficar pronta para o outro dia, almoço das meninas para deixar pronto, lavava a roupa. E aí começou as brigas na minha casa, porque começar a participar de algumas reuniões, né? Na fábrica mesmo, às vezes a gente, do futebol, a gente usava para se organizar, assim como no horário do almoço,
a gente usava a Bíblia. A gente estava lendo a Bíblia, mas era um panfleto que a Pastoral Operária, a oposição sindical distribuíam, a Tribuna Operária distribuíam na porta da fábrica, e a gente lia a Bíblia, a gente fazia oração antes, mas a gente usava 30 minutos todo dia para se organizar. E assim foi. Ia nas assembleias do sindicato, e nesses dias sempre dava briga em casa. E até que um dia meu marido pegou os panfletos na minha bolsa e mandou eu escolher, ou o sindicato, ou ele. E eu escolhi o sindicato. Não era nem sindicato, era só militância mesmo, que eu ainda fazia, não tinha intenção de ir para o sindicato, não sabia o que era luta de gênero, o que era direito da mulher. Para mim, a gente queria uma comida melhor, um transporte melhor, e era só isso, e um salário melhor, o que a gente queria dentro da fábrica. Fora disso, a gente não tinha outras pretensões. Mas aí convenci algumas pessoas que hoje ainda figuram no movimento sindical, que foi o Lacerda, que hoje é da Força Sindical, o Brito, que é do Sindicato dos Plásticos. Essas pessoas tiveram muita importância, sim, me informando. O Brito me deu o Manifesto Comunista para me ler, para me entender mesmo que era luta operária, mas o que me despertou da minha exploração de trabalhadora explorada foi um livro que o padre lá da minha comunidade na Terra Nova deu assim pelo um preço simbólico, ele levava para gente. Ele deu o livro do Dom Evaristo Arne, Igreja, Fé e Política. E lá tinha ilustração. As ovelhas entrando para o matadouro e os trabalhadores entrando para trabalhar numa fábrica. E ali caiu minha ficha. E eu fui ler o livro, né? Aí falava sobre toda a luta dos trabalhadores, que trabalhadores tinham sido enforcados nos Estados Unidos, numa praça, porque estavam lutando para diminuição da jornada de trabalho. E aí eu fui abrindo os olhos, né? Fui saindo daquela bolha que o trabalhador vive, porque o sonho de todo o jovem do interior na década de 80 e 70 era vir para Manaus, trabalhar no famoso distrito industrial, que a propaganda era grande, a Zona Franca. E aí eu fui entender muitas coisas. Primeiro, que o cara saía do interior com o terreno dele, com toda a estrutura, ele comia bem, ele vivia bem, ele tinha água limpa e só não tinha luz elétrica. Mas ele vem para Manaus, o terreno que ele vende lá não dá para ele comprar uma casa aqui em Manaus, e começa as ocupações. Se você prestar atenção, o começo da Zona Franca começa as ocupações de terra. Primeiro, se eu não estou enganada, foi o bairro da Compensa, aí depois Coroado, e aí na Zona Oeste o Santo Agostinho, o Lírio do Vale. E assim Manaus foi crescendo, né? Foi inchando sem planejamento. O único bairro de Manaus que eu sei que foi planejado foi uma parte de São José, né? Que tem toda uma estrutura de colégio, de posto de saúde. E aí que a gente veio entender, né? Que era a mão de obra excedente. Era para o capital ter mais gente na rua, para ele poder botar para fora, a hora que ele quisesse um trabalhador, que tinha sempre para ocupar aquela vaga. E que as pessoas não entendem até hoje isso. E já vindo para 82, eu tive meu terceiro filho, mas aí eu já estava bem envolvida, tanto na luta sindical, e a gente ainda não estava no sindicato, ainda era oposição, quanto no Partido dos Trabalhadores, recém-fundado, não estava afiliada, eu só veio me filiar em 85, mas já assisti a reuniões no núcleo da Compensa, já estava morando lá na Compensa, e aí veio a luta mesmo, aquela luta de formiguinha, né? Eu não aparecia, tinha os grupos de fábrica, eles tiravam as pessoas que iam no sindicato e as outras que ficavam anônimas, e eu, por ter filhos, e não correr o risco de perder o emprego, eu preservava muito pela questão da segurança para não perder meu emprego, que eu pagava aluguel, que eu criava meus filhos, que eu tinha uma mãe doente com 2 irmãs pequenas, que eu ajudava ela a criar, e já estava com 3 filhos aí nessa época. E nós vimos aí foi quando eu fui me sindicalizar, dizendo que eu queria ir para o dentista, né? E assim a gente se sindicalizava e se organizava.
E aí, quando foi 82, 83, o pessoal se organizando para fundar a oposição sindical Puxirum e conseguiram, no final de 83, ganhar o Sindicato dos Metalúrgicos, mas aí eu ainda não participava no sindicato, nem direto com a oposição. Era mais uns companheiros que levavam informação, levavam os panfletos. A gente era muito mesmo só do chão de fábrica, como a gente chama na organização sindical. E eu, com meus filhos, eu tinha que ir cedo para casa, aí eu comecei a participar de algumas reuniões, eu levava meus filhos. Eu tenho uma companheira, que é a Flávia Carneiro, ela me ajudava a levar as crianças, às vezes os pequenos estavam dormindo, e ela carregava um, eu carregava outro, para mim ficar um pouco com eles. Quando tinha reunião dia de domingo, eu batia muito o pé para não ter, mas quando era voto vencido, eu levava meus filhos, e aí era providenciado só uma pessoa, e aí a turma da minha época que tinha filho, todas levavam os filhos, e eles providenciavam uma ou duas pessoas para tomar conta dessas crianças, para fazer brincadeira. Muitas vezes era até estudante de pedagogia que achava bonita a nossa luta, que contribuiu, dava essa contribuição, ficando com nossos filhos para a gente fazer as formações. E aí veio, o pessoal ganhou o Sindicato dos Metalúrgicos em 83, em 84 tomaram posse na direção. Já teve a primeira convenção coletiva de trabalho, não do jeito que o trabalhador merece, mas já foi alguma coisa, alguns direitos que a gente chama de direitos administrativos. E começa, o final de 84, começando 85, a mobilização para a campanha salarial. A nossa idade média era de 20 a 22 anos. Só não tinha gente de menor na direção do sindicato porque não podia, mas na base tinha muita menina de 16, 17 anos, a Toco, a Douglas, tinha meninas de 12 a 16 anos, essa era a idade do operariado de lá da época. E aí começa a mobilização para a campanha salarial de 85. E eu, muitas vezes, como a gente tinha esse time de futebol, a gente ficava à noite treinando, mas o Paulista, que era o nosso representante no grupo de fábrica, ia para o sindicato e trazia as informações. Tanto é que em 85, acho que foi 30, que a nossa database é 1º de agosto, até hoje, dos metalúrgicos do Amazonas, acho que foi final de julho, 31 de julho, foi a assembleia. Eu não fui porque a gente tinha um jogo de futebol na fábrica, eu fiquei com as meninas. Mas aí, de manhã, quando eu entrei no ônibus, uma companheira de nome Rosilene chegou comigo e disse: a tua tarefa é não deixar ninguém descer na Evadim Componente, 1º de agosto de 85. Vamos para a Evadim Indústria todo, que o ônibus fazia as 2 rotas, nos pegava, deixava na Componente e ia para a indústria. E aí muita gente se surpreendeu quando ela foi para a porta de trás do ônibus, e eu na porta da frente abri os braços e comuniquei que estávamos de greve e que era ir para todo mundo para a Evadim Indústria para se juntar com os trabalhadores lá e pararmos. E paramos o distrito todo. E eu não sei quem começou, acho que pela Motorrádio, pela Motorhonda, uma grande passeata que veio mobilizando o distrito industrial todo, e parou fábrica de relógio, fábrica de brinquedo, fábricas que não faziam parte da categoria dos metalúrgicos. E nessa luta, a gente era de base, não era da direção do sindicato. Pós-greve, me convidaram para fazer uns cursos de formação numa instituição chamada FASE, que funcionava no São Francisco. Eles tinham feito um trabalho com os trabalhadores rurais de Santarém, tiveram uma chapa vitoriosa com Avelino Ganser, e eles foram dar formação para a gente, formação política mesmo. Aí eram vários cursos, inclusive a questão dos direitos da mulher, a exploração da mulher.
E quando a gente começa a fazer essas formações, a gente começa a descobrir que os companheiros, dirigentes sindicais, também eram muito machistas. Eles não ajudavam a mulher em casa a lavar uma louça, eles não lavavam uma roupa, muitos deles, a mulher dava a toalha na mão, a cueca, servia a comida no prato. Não dividia as tarefas. As companheiras deles, que muitas vezes trabalhavam também na fábrica, tinham a tripla jornada de trabalho: militância política, cuidar do filho e cuidar da casa e também trabalhar. E todas essas discussões vinham na formação. E era um mundo novo para mim que eu estava descobrindo, né? Os direitos trabalhistas da gente, a CLT, e a questão política mesmo, que o trabalhador só conquista se ele se organizar. O trabalhador e a trabalhadora, se ele não se organizar, ele não vai conquistar nada. E essa foi a nossa luta nessa greve de 85. Nós tivemos muitas conquistas. Ainda não conquistamos a estabilidade da gestante, porque quando a mulher ficava grávida, ela era demitida. E tinha um teste de gravidez que era muito constrangedor para a mulher. Ficava uma técnica de laboratório dentro do banheiro, olhando a mulher fazer xixi, né? Então essas coisas a gente foi tirando na convenção coletiva de trabalho. E como eu já falei, eu era chefe de família já. 85 tivemos uma greve vitoriosa. 86 nós fomos de novo para a campanha salarial, e aí um grande número de liderança das fábricas foram demitidas, inclusive Nevadim. Eu ainda cheguei a tirar o meu cartão do quadro, mas quando eu fui fazer o teste de gravidez para sair, eu estava grávida do meu quarto filho e eu não saí. Dezembro de 85. Aí eu não saí da fábrica, eu fiquei pela estabilidade da gestante. E aí, quando foi começo de 86, teve a eleição da Federação dos Trabalhadores na Indústria e o pessoal me colocou para mim ficar com estabilidade. Mas mesmo assim, eu peguei a conta quando eu voltei da licença maternidade em 86, fiquei 6 anos brigando na justiça. O meu processo chegou na última instância da Justiça Trabalhista, e eu fui ganhando e fui reintegrada. E só que quando eu fui reintegrada em 93, eu não tinha mais estabilidade, já tinha saído do sindicato, peguei minha indenização e deu para me comprar minha casa, que eu moro até hoje. Mas a minha vida, para ser mãe, ser militante, como de todas as companheiras, eu acho que eu só continuei porque eu tive muitas companheiras que me ajudaram, que foram solidárias comigo. Essas companheiras, quando eu tinha que viajar, elas iam para cá, para minha casa, ficar com meus filhos, que eu morava no quintal da minha mãe, e a minha mãe todo o tempo me ameaçando de me denunciar, que eu estava abandonando meus filhos, e as meninas vinham. Os dias que eu passava viajando, elas ficavam com meus filhos. E teve uma época que eu não dava endereço, não dizia onde meus filhos estavam, porque era final de ditadura. Então, até 88, quando veio a Constituinte, a gente tinha muito medo de que pegassem os filhos da gente para se vingar da gente. E nas lutas, no distrito, a gente muitas vezes foi preso nas portas de fábrica. Já em 90, eu fui presa na porta da Gillette, jogada num camburão, eu e mais 3 companheiros, porque a gente arrombou o portão da Gillette. E toda vez a gente apanhava muito também, a gente apanhava muito da polícia. Mas era assim, a fábrica entrava em greve, com 10 minutos estava o choque, até os cachorros da polícia militar vinham, parecia que era bandido de alta periculosidade. A gente passou muito por isso. Mas a gente levava os filhos da gente para o sindicato, para a CUT. A gente tentava, eu estou falando a gente porque eu não fiz nada só, mas a gente tentava ficar com eles o máximo que a gente podia.
Mas muitas de nós, a gente dormia 2, 3 horas por dia só. Chegava em casa 10 horas da noite, ia fazer tudo para deixar para o outro dia, e 4 horas da manhã a gente estava voltando para o distrito, por exemplo, a Filco. O pessoal chegava às 4h30 da manhã, então a gente já tinha que estar lá para encontrar os trabalhadores, distribuir panfletos, e era essa a nossa vida de militante sindical. E até 93 foi essa minha vida. E aí eu fui para a Secretaria de Mulheres do sindicato, fui da Comissão Nacional de Mulheres Metalúrgicas da CUT, do Departamento Nacional dos Metalúrgicos, que hoje é a Confederação dos Metalúrgicos da CUT. E também a gente fez parte de várias direções da CUT, no sindicato. Isso para mim, eu sempre achei que a luta, ela me deu muita coisa assim, de conhecimento. Tudo que eu aprendi na vida política foi através das formações sindicais, das formações do movimento de mulheres. Teve algumas mulheres, inclusive uma que já se... Aliás, 2 que já se foi. A professora Nazaré Correia, a professora Ana Derze, que foram mulheres, tem algumas vivas ainda, que me ajudaram muito. A companheira Papola, uma companheira que tem uma importância muito, muito grande na minha vida, a companheira Nonata, que foram mulheres que ficavam falando para gente o que era machismo, o que era exploração do homem nos sindicatos sobre as mulheres. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu posso dizer que não existe instituição mais machista do que sindicatos e partido político. As mulheres só servem para ser secretárias, organizar reuniões, mas para você chegar numa presidência ou numa vice-presidência ou numa tesouraria, é muito difícil. As mulheres têm algumas que chegam, mas é um preço muito alto que a gente paga. E eu consegui ser presidente do PT em 93, 94, enfrentei muita oposição, mas a gente conseguiu passar. E de 94 para cá eu fiquei só no movimento de mulheres, acompanhando mulheres e a delegacia da mulher, que foi uma das conquistas que nós tivemos no movimento sindical, junto com a Associação das Donas de Casa, o Comitê da Mulher Trabalhadora, e através da deputada estadual Beth Sueli, conquistamos a delegacia de mulheres, aquela que tem no Parque 10 até hoje, que esses últimos 2 anos inaugurou mais outras delegacias, né? E nos anos 2000 foi que nós tivemos as conferências de mulheres, que tem um plano estadual de política para as mulheres. 2006, a aprovação e a sanção da Lei Maria da Penha, que aí teve que criar o plano de combate à violência, e essa rede ainda não funciona bem, mas a gente luta para que ela funcione. Hoje temos vários organismos que defendem a mulher, que acolhem a mulher, e isso tudo foi luta nossa. O que nós perdemos muito hoje foi a questão da creche, que as mães hoje não têm creche para os seus filhos. Então, acho que a luta das mulheres ela é árdua. Eu hoje continuo na militância mesmo ativista pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim do feminicídio, e agora tivemos que conseguir doações para a cesta básica, essas coisas. Sabemos que esse não é o papel de uma militante, mas é qualidade de vida, eu digo. Comer e beber é qualidade de vida. Então é isso. Eu sempre gosto de terminar minhas falas com uma frase que as companheiras do Pará usam muito. Mulheres são como as águas, quando elas se encontram, elas se tornam mais fortes. Então é isso. Essa é a Luzanira Varela, mora no Zumbi, tenho 4 filhos biológicos, 1 adotivo, e já tenho mais de 10 netos e 3 bisnetas lindas que eu amo de paixão. Sou eu.